Olá, tudo bem? Eu sou a Andrea, sou fundadora do Phoenix Christian Institute aqui de Orlando. Sou psicanalista clínica, mestre em psicanálise, doutoranda em psicanálise, sou mestre em neuropsicanálise e especialista na clínica do abuso sexual. Hoje eu quero falar com vocês das experiências traumáticas do abuso sexual, que muitas das vezes deixam impressão profunda na psicologia das vítimas. Para que possamos compreender plenamente essa dinâmica, é útil recorrer a uma metáfora que eu gosto muito, que destaca a persistência do trauma no cérebro das vítimas. Esta metáfora é a metáfora do elefante, que pode ser uma analogia eficaz para descrever a sensação de incapacidade e subjugação que muitas das vítimas relatam. Imagine um elefante jovem que, quando ainda era um filhote, ele foi amarrado a uma estaca por um breve período. Nesse estágio inicial, este elefante tentou repetidamente se libertar, mas a força da estaca o manteve cativo. Conforme o elefante cresce, adquire força para derrubar aquela estaca, mas sem esforço, no entanto, ele continua a acreditar que está limitado pela força da estaca, mesmo quando esta crença já não é mais verdadeira. A metáfora representa a experiência de muitas vítimas de abuso sexual. Da mesma forma que aquele elefante, as vítimas de abuso muitas das vezes lutam para se libertar do trauma no início. Elas buscam ajuda, buscam apoio, mas frequentemente enfrentam desafios ao longo do caminho. À medida que envelhecem, ganham novas perspectivas e recursos, mas ainda podem sentir subjugadas pela crença de que são incapazes de superar esse trauma. Essa sensação de impotência arraiga dentro, né, como uma crença do elefante na estaca. É um mecanismo de defesa que frequentemente persiste nas vidas de abuso, nas vítimas de abuso sexual. Então, queridos, muitas das pessoas falam: por que eu não consigo me libertar desse trauma? Por que eu tenho tanto medo, tanta culpa de tudo isso? E por que eu não consigo dizer não? Por que eu ainda permito, mesmo depois de adulta, sofrer, às vezes, as mesmas coisas que eu sofria quando criança? É por causa desta metáfora que acabamos de falar. Né? Porque você lá atrás, você tentou sair, você tentou dizer não, você tentou não permitir que aquilo acontecesse, mas você não teve forças, você não conseguiu. Muitos relatos, até mesmo, falam que apanharam bastante, levaram inúmeras surras porque tentaram fugir. Aí, por não querer mais apanhar, por não querer mais sofrer, por não querer mais ser retalhada, rechaçada de uma maneira tão brutal, elas subentendem que elas não têm mais força, que elas não conseguem sair daquilo. E quando cresce, elas não conseguem ver o seu potencial. Elas acham ainda que é aquela mesma pessoa de quando era criança, de que é aquela mesma pessoa de quando ela tentou sair e não conseguiu. Costumo dizer assim para os meus pacientes, tenta lembrar de como você era. Você tem uma foto de quando tudo começou, de a idade exata que você tinha, e pega uma foto sua, ou se olhe no espelho, pega um espelho e olhe. Olhe para a foto e olhe para você. É a mesma pessoa? Tem o mesmo tamanho? Tem a mesma força? Então, não. Você tem que aprender a se ver hoje. Hoje você é capaz. Hoje você é adulta. Hoje você tem força. Você só precisa reconhecer que você
é tudo isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é algo que já está cravado dentro de si, como aquela estaca que aprisionava aquele elefante, mas você consegue sim, a partir do momento que você começa a pensar diferente. É um trabalho de formiguinha, sim, mas você é possível. Né? É possível você mudar, é possível você vencer, é possível sim você ressignificar a sua vida. O nosso cérebro ele tem assim uma coisa linda que é a neuroplasticidade. Que conforme você vai aprendendo, conforme você vai dando novos comandos para ele, ele vai entendendo que aquilo já não é mais tão prejudicial, que você tem força sim, que você pode lutar sim, que hoje você dá conta. Né? Porque os gatilhos vêm para nos paralisar, porque o cérebro entendeu que aquela dinâmica, aquilo que está acontecendo naquele momento, ele tem que parar, porque senão você sofre consequências. Só que esse cérebro, ele precisa aprender que hoje você mudou, que hoje você cresceu. Você precisa se ver assim também. A partir do momento que você tem uma visão diferente de si mesmo, você começa a mudar, você começa a sair daquele ciclo vicioso, aqueles comportamentos destrutivos que permite o outro te subjugar, né? Aqueles muitos relacionamentos abusivos, que são às vezes de vítimas, né? Os únicos relacionamentos, né, parece que atrai aquele tipo de pessoa, mas você é capaz de ressignificar. Você é capaz de escrever a sua própria história. Você é capaz de ser autor da sua história. Você tem que aprender que o trauma ele não é somente físico, né? Quando você sofre o abuso, e não é somente o sentimental, ele é também o cérebro, ele é cerebral. Hoje, pesquisas mostram que quando a vítima sofre abuso sexual, ela sofre rupturas também no cérebro. O cérebro dela se modifica, né? Mexe nas amígdalas, mexe no hipocampo. Por isso que há depressão, por isso que há um medo excessivo, por isso que há paralisação. Por que que eu fiquei parada? Por que que eu não falei nada? Porque a vítima de abuso sexual, ela tem, às vezes, três opções, né? Que relatam que é a luta, fuga ou congelamento. E o congelamento é, das três, a pior, porque no congelamento é que traz mais traumas para aquela vítima. Então, se você sofreu abuso e não entende o porquê que você não mexeu, por que você permitiu, né? E por que você não falou nada. As vítimas ela têm a tendência de se culpar, né, para aquilo que aconteceu. Você tem que entender que você não tem culpa de nada. Primeiro ponto. O abusador é ele, não é você. Não importa onde você estava, não importa se você, geralmente são crianças que são abusadas, não importa se você aceitou um pirulito, um doce, não importa se você entrou naquele carro pensando que aquela pessoa fosse cuidar de você. Né? E, infelizmente, a maioria são abusados pelos próprios de casa, né? Que são os pais, os tios, os primos, os amigos íntimos, os amigos mais chegados. Infelizmente, as estatísticas elas apontam sempre para isso. Então, você não é culpada. Primeiro ponto. Não importa se você não reagiu. O seu cérebro, ele achou que você paralisando, você estava fazendo, achando um meio de sobreviver. É assim que a nossa mente funciona. Ela trabalha sempre para a nossa sobrevivência. Então, ela age de formas que às vezes a gente não entende, né? Porque dependendo daquela situação,
dependendo de como a criança recebe aquele abuso, é algo tão traumático, né? É algo que ultrapassa a mente daquela criança, né? É um conteúdo muito indigesto para aquela criança e ela não consegue ressignificar, não consegue entender aquilo tudo que está acontecendo. Por que que meu pai está fazendo isso? Por que que meu tio está fazendo isso comigo? Por que que ele não está cuidando de mim? Por que que ele está me fazendo sofrer? Né? E ela não entende que ele tem um problema, não ela. E ela começa a se menosprezar. Ela começa a achar que ela sempre é a culpada daquilo tudo que está acontecendo, né? Que ela não foi uma boa filha, que ela não foi autossuficiente. Então ela cresce daquele jeito. E tudo para ela é eu sou culpada. E é muito vergonhoso para essa vítima falar do abuso, porque as pessoas também não entendem. Ué, mas você foi abusada por tanto tempo, por quê? Ah, você gostou? Ah, fala sério. Você foi abusada até seus 15, 16, 17 anos, 8 anos, 20 anos? Ah, você então já era uma adulta. Você poderia ter falado não. Você poderia ter feito qualquer coisa. Se você ficou calada, você gostou. Não é assim? Quantas de nós, né? Porque eu também sou sobrevivente. Quantas de nós já não ouvimos isso? Mas saiba que essas pessoas que falam é porque elas não sabem. Elas nunca estudaram. Elas nunca procuraram entender o que realmente se passa dentro da mente de uma pessoa que sofreu abuso. Então, queridos, em primeiro lugar, não vou me estender muito para essa live não ficar muito grande, mas eu senti a necessidade de falar a respeito da culpa, a respeito de um pouquinho do que acontece no nosso cérebro, né? E falar, né? Você não tem culpa. O abusador foi ele, você é vítima. Não importa a idade, não importa a sua vestimenta, não importa a atitude que você fez. Ninguém tem o direito de te violar. Ninguém tem o direito de fazer aquilo com você que você não deseja. Não importa. Então, procura ajuda. A solução. Você consegue sim ressignificar a sua vida. Você não está fadada a sofrer neste lugar que você se encontra hoje. Você não está fadada. Muitas das vítimas acham que elas vão viver eternamente nessa dor. Não, você não está fadada a isso. Você pode sim ressignificar a sua vida. Você pode ter momentos de alegria. E tristeza ela faz parte da nossa vida, mas não esta dor. Você pode sim sarar esta ferida que muitas das vezes ela está tão aberta que você não consegue viver, você não consegue se ver longe daquilo ali. É como se você estivesse dentro de um buraco e você não vê solução de como sair. Então, queridos, procura ajuda terapêutica, procura ajuda, grupos de ajuda. Tem muita gente boa aí que está ajudando. Se você não tem condições financeiras, existe grupos de apoio, né? Aí no Brasil tem vários grupos de apoio, aqui nos Estados Unidos também tem. Tá? Nós mesmos temos grupos de apoio de vítimas de abuso sexual, onde a gente às vezes faz alguns encontros e atende algumas pessoas de formas gratuitas no seu particular. Então, isso é uma corrente de solidariedade, uma corrente de olha lá, tudo vai ficar bem. Você não está sozinha. Estamos junto com você. Pode contar conosco. Está bom, queridos? Fique aí com essa mensagem. Espero que possa ter te ajudado um pouquinho. Siga o meu canal. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar, é só me procurar. Tá bom? Beijo. Fica com Deus.